Boa noite, minhas riquezas. Começando agora mais uma live e dessa vez a gente está aí batendo um papo sobre autônomas e dessa vez o nosso tema é bem para você que recebe aí uma renda variável, tua renda oscila aí no mês. A gente vai falar sobre como você pode se preparar para esses meses de baixa. Então, quem é autônomo sabe muito bem que a vida não anda somente numa linha reta, não é? É muito diferente de quem tem carteira assinada ou quem é servidor público que recebe ali o salário todos os meses, independente do que aconteça. O autônomo, a autônoma, acaba tendo meses em que há uma baixa de clientes, uma baixa ali nas vendas e ela acaba sofrendo. Então hoje o tema vai ser esse e justamente eu tô aguardando aqui o Matheus entrar para ver se a gente que vai bater um papo, que o Matheus é um especialista em investimentos aqui da TEM e ele manja bastante dessa parte mais técnica sobre renda variável e investimentos, mas também nessa parte de empresas. Matheus, estou vendo que você já está por aqui, eu não vou me enrolar. Para você que recebe renda variável, para você aí que é autônomo. Oi, Matheus. Opa, Tudo certinho? deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Deu certo? Tudo certo. Maravilha, pessoal, o Matheus chegou aqui, dê um feedback pra gente, o som tá saindo, tá tudo ok, vocês estão conseguindo escutar a minha voz, estão conseguindo escutar a voz do Matheus. Matheus, você, né, tipo, marido e sócio aqui na TEM e um especialista em investimento também, mas acho que é sempre legal começar se apresentando, dando uma boas-vindas aí, que eu tô vendo que tem uma galera que já tá chegando para poder ouvir sobre esse assunto, que é como estar preparado, né, o pessoal que é autônomo, para os meses de baixa. Não, maravilha, né? Muito bom estar aqui de novo, né, Lu? A gente tem que fazer isso mais vezes, que para quem está a uma parede de distância, estou no escritório, né, na salinha aqui ao lado, a gente tem pouca presença junto aqui no Insta. E bom, riquezas, para quem tá aí pela primeira vez passando por aqui, né, e me vendo, prazer, sou o Matheus Buffoni, marido de sócio da Luísa aqui na Tem Educação Financeira, e eu sou o especialista em investimentos da casa. Essencialmente, a gente sempre brinca, né, que a trajetória muitas vezes é a pessoa, o empreendedor, ele chega aí atendido pelos planejadores, Luísa, Carol, Luana, para organizar a casa, para pensar nos planos, para organizar a empresa, para organizar a dívida e tal. Aí quando as coisas estão bem encaminhadas, Matheus, vem cá, e eu entro para a gente poder fazer os planos, né, dos investimentos que vão além, né, da reserva. Então a gente briga um pouquinho, que o pessoal chega, né, com as dores, chorando para os planejadores e chega rindo aqui para mim. Né? Já começou até. Bom que o Matheus já falou que tem, inclusive, quem tá vindo do perfil do Matheus já deve conhecer a minha cara, porque volta e meia eu sou intrusa no perfil do Matheus, que fico toda hora marcando o Matheus nas postagens lá. Mas se você tá chegando aqui, meu nome é Ana Luísa, eu sou planejadora e educadora financeira, essencialmente educadora financeira por causa da questão do aprendizado, mas planejadora financeira nessa atuação, ajudando as pessoas a se organizarem, a se planejarem, para fazer aquisições, para quitar dívidas, para ter mais um orçamento tranquilo, ter tranquilidade financeira, porque é isso, né? O pessoal chega aqui para poder a gente arrumar a casa, botar, posicionar para que as finanças, o dinheiro, ele atenda às suas necessidades, aquilo que você deseja conquistar e justamente que é o objetivo fazer investimentos para poder conquistar sem se endividar, sem se enrolar, trazer tranquilidade. E aí, Matheus, o tema de hoje, ele é um pouco ardido, porque a gente tem feito essa série para os autônomos aqui, né? Então, a gente, essa é a quarta live? Deixa eu pensar aqui, eu já até perdi as contas. É a quarta live, então ficou gravado aqui no perfil. Tem outros temas, a gente falou sobre agenda, a gente falou sobre erros cometidos pelos autônomos, falou sobre a questão de agenda, a gente falou também sobre precificação. E agora aqui a gente vai falar sobre essa questão de meses de baixo, porque o autônomo ele tem uma característica muito diferente, não, Matheus? Que é essa questão de não ter, deveria ter, né? Deveria ter. Mas é não ter uma previsibilidade de receita diferente de um CLT, de uma pessoa de carteira assinada, um servidor público, que a pessoa ela tem uma regularidade nas receitas. Ela sabe quando vem um 13º, ela sabe quando vem férias, ela sabe quando vem uma participação de lucros, ela sabe quanto que ela recebe ali, quanto que são os descontos. Então é tudo muito previsível. A vida do autônomo que não tem organização é uma montanha-russa. E essa montanha-russa é a renda que entra, que chega no bolso da pessoa ali. Assim,
a gente vai explicar muito que é possível você ter essa previsibilidade, essa tranquilidade. Porque justamente se você é autônomo, ou seja, você tem, oferece um serviço ou vende produtos, e você tem a receita variável, o que acontece é naqueles meses de baixa, você sofre. Você vê bastante também isso, né, Matheus? Porque como o Matheus também lida com investimentos, lidar com investimentos as pessoas muitas vezes não entendem. É lidar muito com essas flutuações de momentos em que tem mais renda, menos renda, e a gente tem que traçar essa média. O Matheus também é autônomo, né, Matheus? Você, a vida de autônomo 100%, e também então pode falar das duas pontas, de como especialista, mas também de quem está vivendo isso 100% do tempo. O nome bonito é empresário, mas em última instância, né, a minha vivência, a minha realidade financeira, né, o pezinho no chão é equivalente ao do autônomo. Hoje, né, a gente só tem aqui uma bela previsibilidade na TEM, porque a gente construiu isso, né, com método, com rotina, com estratégia, para poder ter uma previsibilidade. Então, lá o meu Prolabore, o meu fixo, ele está certinho todo santo mês, não interessa o que aconteça na empresa. Isso basicamente é por conta da organização, do planejamento, né, e do preparo justamente dos meses de baixa. Então, quando vem os meses de baixa, não existe essa conversa de, pô, Luiz, esse mês, né, o meu Prolabore vai ter que ser menor. Isso não existe. Tá? E é justamente por conta da organização, que o autônomo, ele, em última instância, tem a lógica de uma empresa. Eu acho que é isso que a gente está, pelo menos eu estou batendo desde a primeira live que eu participei. Tudo bem, salvo as diferenças, salvo, né, as proporções, mas o sujeito que é autônomo, o médico, o psicólogo, o advogado, a pessoa que tem, sei lá, um comércio online, né, a pessoa que tem uma renda variável, né, em outras palavras, que não é CLT, que não é concursada, ela tem que se entender, mesmo que se ela não seja, como uma empresa. Então, a lógica de organizar uma empresa, para os meses que vende mais, que vende menos, ela não ter problema, é muito parecido com o que o autônomo tem que pensar. Porque a renda variável não é para ser bagunça. Esse é o ponto. E parte do segredo, né, para adiantar aqui um pontinho para a gente puxar, é você olhar os seus meses bons. Quando vem um mês bom, Não quando adianta. vem um mês bom, você tem que ficar de olho, porque a forma como você lida com isso determina quase tudo. Matheus já está dando spoiler aí no nosso assunto. Matheus, eu queria agradecer. A Lígia falou que o som está saindo, que está ótima a imagem também. Obrigada, Lígia. Estou vendo que a Psi Luiz está por aí também. A Mayra está por aí. A Paula. Mas quem? Não, gente, muitos nomes que eu não consigo ler. Mas você que está aqui, gente, eu queria muito saber, para o pessoal que está assistindo a live, até se você está assistindo também na gravação depois, qual é a tua área? Você atua em qual área? Você é advogado? Você é psicólogo? É veterinário? É médico? Dermatologista? Esteticista? Enfim, qual é a área que você atua? Isso ajuda também a gente a balizar bastante aqui alguns exemplos. Como eu falo, a gente traz muito exemplo de psicólogo, porque a gente acaba tendo muitos profissionais dessa área da terapia, da saúde mental trabalhando com a gente. A gente tem muito médico também aqui com a gente. Então a gente acaba trazendo muito esses exemplos, mas pode ser, por exemplo, advogado. A gente também tem alguns exemplos aqui, né? Alguns engenheiros também que atuam de maneira autônoma, arquiteto. Então, diga pra gente aí, porque às vezes até na hora de dar o exemplo... Contador, a gente atende contador. Exato. Todo mundo precisa de planejamento financeiro. E especialmente quando a gente está falando desses profissionais autônomos, ou seja, que atuam por conta própria, que são empresas, tá? Entenda, a Matheus já deu a dica aqui. Diga qual é a tua área, que a gente de repente pode trazer exemplos até mais práticos ali, né, da tua situação. Porque a ideia hoje, Matheus, é a gente realmente dar um direcionamento para as pessoas, falar para elas como que lidar com isso. E você já até começou puxando, né? Então, pessoal, comenta aí, só para a gente poder saber qual é a tua área de atuação aí. Ou se você trabalha com vendas de maneira geral. Tem pessoal de seguros também, tem bastante gente que vende seguros ali, né? Comentem aí, por favor, qual é a área de atuação de vocês. Mas vamos lá, Matheus.
Vamos seguir aqui, que a gente tem muito papo para poder falar, e o pessoal que está assistindo com certeza está muito curioso para poder saber. E você começou já falando de um assunto muito interessante, que é já essa questão dos meses de alta, o mês que é fraco, o mês que é forte. Isso é parte da realidade do profissional autônomo. Se você é um autônomo ou uma autônoma, é um fato consolidado. A tua vida não vai andar em linha reta. Obviamente, com muita organização, o Matheus já falou aqui que ele sabe exatamente o prolabore dele, a gente tem como planejadores financeiros, como especialistas, a gente estruturou a empresa aqui para que houvesse essa previsibilidade, mas todo autônomo, toda empresa deveria ter isso. Isso é parte da coisa, a questão básica do aprendizado das finanças de uma empresa, de ter saúde financeira. Então, assim, a primeira coisa, Matheus, é que o autônomo tem que entender de que a vida dele não vai andar na linha reta, em que vai haver meses em que a receita ela vai ser maravilhosa, vida, né, plena. Mas vai ter momentos que impactam diretamente nessa venda, nessa questão da venda que eu digo de produto ou serviço especialmente. Feriado, férias, essa sazonalidade também de períodos aqui em Curitiba, por exemplo, Curitiba, janeiro, a cidade morre. A cidade morre em que sentido? As pessoas vão todas para o litoral. Então, assim, você entender que sazonalmente você lutar contra isso, forçar com que os teus clientes, de repente, estejam em Curitiba, é contra o fluxo natural da própria cidade, da lógica da cidade. Então não funciona. Você sabe que vai ter esse período de baixa, todo mês de janeiro ali, que as coisas só começam a normalizar ali para meados de fevereiro. Então, cancelamentos de clientes, pausa às vezes nos serviços dos clientes, atraso de pagamento. Acontece, né, Matheus? Assim, resumindo. Calote. Calote, por que não? Tem que estar preparado para isso. Então, a gente orienta muito os nossos clientes aqui, que são autônomos, a estarem preparados para todos esses cenários. Não pode fugir, faz parte da vida. Então, o problema do autônomo não é um mês de fraco, não é um mês onde há um mês baixo, é não estar preparada para esses meses, porque eles vão acontecer, e isso é fato. Não é não? Matheus, eu acho que antes até de entrar a gente contando exemplos e tudo mais, eu acho que eu vou já passar para você, depois a gente vai recheando ali com exemplos, até porque eu quero saber, você que está assistindo aí, qual é a tua área de atuação? Gostaria muito de saber, mas eu tenho um exemplo aqui para contar, mas eu queria muito perguntar para você por que é tão perigoso organizar a vida financeira olhando só para o melhor mês, que foi o que você já levantou de spoiler ali no início. Então, se o autônomo se entende como uma empresa, tá, o racional começa a ficar muito óbvio. Pensa, gente, num tipo de empresa mais convencional, até sai de serviço. Pensa em varejista, né? Qualquer dessas empresas aí que vende eletrodoméstico, que vende coisa. É óbvio que o fluxo, né, de uma varejista, de uma empresa que vende coisas, ela não é constante. E é óbvio que nesse tipo, né, de área, de setor, por exemplo, Natal, Black Friday, são épocas que, né, assim espera-se, assim é o normal, vai vir aquele caminhão de dinheiro. A pessoa vai vender, sei lá, gente, 5, 10 vezes do que ela vende normalmente no mês. E aí, qual é o ponto? Imagina se uma grande empresa varejista online, pode escolher o que você quiser, chinesa, americana, tanto faz, ela usa a Black Friday como padrão dela para o ano inteiro. Ela vai achar que de janeiro a dezembro ela vai vender igual ela vende na Black Friday. É razoável pensar isso? É uma projeção minimamente realista e que bate com a realidade? Gente, não é. Né? E eu espero que para você se entenda isso, que isso é muito óbvio que não é. Então, se o autônomo ele pega aquele mês extraordinário, advogado é muito bom nisso, porque ele normalmente recebe umas boladas, né? Que fica meses processo rolando, aí de repente, bum, bateu aquele processo de 3 anos atrás. Então, se você pega aquele mês que o teu faturamento é gordo e você usa essa renda extraordinária para galgar o teu padrão de vida, vai dar ruim, porque isso não é a tua realidade. O segredo, né, para o autônomo se sustentar em relação a isso, que é como uma empresa trabalha, é trabalhar com a boa e velha média. Média. Vamos inventar números aqui para poder facilitar. Vamos supor que o teu faturamento ele costuma ser
R$ 10.000. Aí chegou um mês que você vende 60, um monte de cliente, ou então você fez uma promoção e tal. Se você usa 60 para ser o padrão da tua realidade, vai dar ruim. Porque no mês seguinte, você não vai vender 60, você vai vender 2, você vai vender 5. O que você tem que fazer? Pegar esses 60 e somar com o resto dos seus meses do ano e dividir por 12. Então, se você teve aí, vamos lá, 11 meses com 10, 110 mil, e um mês com 60, dá 170 no ano. Pega 170, divide por 12, você vai ter uma média. Então, trabalhar com a média é talvez a grande virada de chave para o autônomo não se quebrar. Ah, Matheus, como é que eu vou descobrir essa média? Bom, com organização, com anotação, com planejamento. Ah, mas eu acabei de começar. Então você vai ter que acompanhar nesse começo essa tua caminhada para construir essa média. Eu comecei há 3 meses. Então, qual é a média dos 3 meses? Ah, agora eu estou com 6. E dos 6? E assim vai. Tá? Então, é muito importante que você use a lógica da média, porque só assim você vai saber, inclusive, quando é um mês extraordinário. Que aí, quando entra aquele mês de R$ 60.000, fala, opa, eu não posso usar esse dinheiro na doida, porque tem mês, por exemplo, janeiro aqui em Curitiba é clássico, que a minha receita pode ser 0. Eu atendi já um monte de gente, mas talvez o meu melhor exemplo para isso, tá? É um cliente que a gente atendeu, que ele trabalhava, né, com pães artesanais. E, bom, ele trabalhava especialmente vendendo em feiras, tá, diretamente para o consumidor. Em janeiro, não tinha ninguém em Curitiba. E para ele era desesperador, porque ele não tinha nem as feiras, os eventos para ir para poder vender. Só que em dezembro, como é uma época de festa, ele trabalha com comida, ele vendia um caminhão de dinheiro. Então, qual é o segredo? Ele considerar esse dezembro como um mês extraordinário, não torrar tudo, porque em janeiro ele ia precisar. E normalmente esse precisar se estendia até fevereiro, às vezes até março, né, que eram os meses fracos para ele, esse fluxo de Curitiba. Então, acho que assim, talvez a grande virada é entender. Se você usa o melhor mês como o teu padrão de vida, é como se qualquer varejista usasse a Black Friday como toda semana do ano dela. Vai dar ruim. Você tem que trabalhar com a ideia de média. Perfeito. A ideia de média, ela é contraintuitiva para a maior parte das pessoas que não tem organização financeira, porque elas não sabem o número que elas recebem, elas não têm essa anotação, esse registro bem feito. Então, o que acontece? Dentro de uma consultoria financeira bem estruturada, a primeira coisa uma das primeiras, né, dentre várias coisas possíveis de serem feitas, é esse levantamento que o Matheus está falando mas qual é o valor? E, obviamente, se você começou há menos tempo, essa construção da média, ela vai se formando aos pouquinhos, porque ela fica muito real, porque é difícil saber se o teu mês passado foi o teu pior ou melhor, porque você está iniciando a tua jornada ali. Mas é fundamental fazer isso desde o início, para você saber o que é a tua realidade. Isso é encarar a realidade, não a contabilidade mental. E aí, Matheus, eu fui perguntando para o pessoal ali, né, de qual área o pessoal né, estava aguardando. Como o pessoal não comentou, mas eu tenho aqui dois exemplos. Você falou de varejista, né, Black Friday. Eu lembrei de dois causos, né? Um é de uma questão de franquia. Vou dar um exemplo. Cacau Show. Vamos falar logo a marca, né? Franquia de chocolate. É muito comum quando é feito um cálculo, se uma pessoa eu quero ser franqueada de uma marca. Aí eu tô dando exemplo aqui de Cacau Show. Normalmente, se você abre essa franquia dentro de um período que é muito próximo ali à Páscoa, ou um pouquinho antes da Páscoa, alguns meses, e faz um trabalho ali, é quase fato de que você vai pagar o investimento inicial, muitas vezes nessa primeira Páscoa, porque é um boom de vendas. A maior parte das vendas ela acontece na Páscoa. Mesmo que haja Dia das Mães, mesmo que haja Dia dos Pais, Dia dos Avós, aniversário, final de ano também é uma época muito boa, mas a própria questão por exemplo, dessa característica de uma franquia de chocolate, vou dar o exemplo aqui, é que a grande entrada é a Páscoa, porque É a Black Friday deles. É o grande momento ali. Agora, vou dar um outro exemplo aqui também, né, de psicólogo. Novamente, eu vou falar do psicólogo por causa dessa proximidade ali. Matheus deu o exemplo da questão da pessoa dos pães artesanais. Mas o psicólogo, por exemplo,
Principalmente quando o psicólogo já vai tendo uma estrada, uma construção de atendimentos, de clientela ali, ele vai gerando isso, ele vai perceber esse momento cíclico, em que vai ter momentos em que os clientes dele vão ficar tudo bem. Quer saber um exemplo? Férias. Às vezes, não é nem porque a pessoa não precisa do serviço, muitas vezes ela vai sumir, ela vai fazer menos sessões porque ela está viajando de férias com a família, ou porque é Natal e Ano Novo, ela não vai ter condições se ela ser um atendimento online, ou porque, enfim, né, não é época, às vezes a pessoa que ela vai estar ali, vai ter cliente que talvez ali vá procurar você e você já sabe quais são os clientes que vão ter essa necessidade desse acompanhamento durante esse período ali. Mas é muito comum nessas épocas de férias, especialmente, férias escolares, haver uma baixa nos consultórios. E aí eu digo, às vezes, até o pessoal de dermatologia também acontece isso, porque são períodos que as pessoas vão ficar com a família, as pessoas vão para a praia, as pessoas vão estar focadas em outra coisa. Não é que elas, às vezes, nem precisem do serviço, mas elas não estão nesse momento. E você, que é autônomo, você que é psicólogo, você que é dermatologista, você que, enfim, né, presta um serviço, tem que entender que isso é cíclico. Você tem que prever isso. E isso faz parte dessa média. Vai ter momento que você vai receber, novamente, 10 mil, mas vai ter momento que você vai receber 2. Poxa vida, você precisa prever a média. E para você ter a média, você precisa ter organização, ter registro. Então, a primeira coisa é saber qual é o teu melhor mês, mas entender o teu pior também e ir entendendo essa média. Acho que é isso que o Matheus trouxe, Matheus. Eu não sei se eu consegui trazer uns exemplos bons para ajudar as pessoas que estão entrando na live aqui agora a entenderem como que é importante o autônomo saber a média da receita dele. Não adianta olhar só para o melhor mês e para o pior. Você tem que entender o que acontece nessa construção entre os dois. É isso, Matheus? Conseguiu? Novamente, por exemplo, por que eu e Ana Luísa aqui na TEM é muito comum a gente estar férias março/abril? 2 razõezinhas básicas, tá? Primeira, é uma época que está fora desse grande fluxo, então é mais barata, então a gente viaja mais barato, mas a principal, porque normalmente é uma baixa aqui na empresa. O pessoal não quer saber de planejamento financeiro nesse período. Então, ao invés de ficar batendo cabeça de, meu Deus, cadê os clientes? Como a gente tem organização, como a gente tem caixa, como está tudo já planejado, e eu já espero que esses sejam meses piores, a gente só tira férias. 1 mês ali sem trabalhar, sem nada, e as contas estão tudo certo. Então, o ponto é esse, trabalhar com a média, ao invés de focar no melhor ou no pior, ela traz essa tranquilidade e te dá um superpoder de previsão. Você poder olhar lá para frente e já poder, como é que vai ser o meu novembro? Como é que vai ser o meu dezembro? Agora mesmo, aqui em casa, a gente está pensando aí aliás, já está planejado desde o começo do ano, mas a gente está replanejando o final do ano. E, de novo, gente, última chance eu sou autônomo. Né? A nossa renda, ela poderia ser amplamente variável. Ela só não é por conta de método. Método. E a gente vai falar, ainda vai avançar mais para um outro ponto. A gente falou sobre a questão da média, esse é só o primeiro passo, é o passo 0 que vocês precisam entender. E uma consultoria financeira bem feita, para auxiliar você que é profissional autônomo aí, a entender de que sem esse número a gente vai partir de algo muito irreal. E, novamente, se você está começando, esses registros vão ser desde o início sistematizados para que a gente consiga compreender qual é a saúde financeira do teu negócio, da tua empresa, dos teus atendimentos, das suas vendas, enfim. E aí, Matheus, eu acho que para resumir essa parte, a gente passar para o próximo tópico, é que assim, um mês fraco, ele não precisa ser uma crise na sua vida. Ele não precisa ser essa crise, não deve ser uma crise. Ele precisa entrar nesse teu planejamento e de você olhar, né, com antecipação para esses momentos, porque eles vão acontecer. E aí eu fico até um convite, antes da gente continuar para a nossa próxima parte, um convite para as pessoas aqui que são autônomas, o pessoal que trabalha aí com serviço, com produtos, com venda, você que é autônomo, você já teve algum mês assim muito maravilhoso e logo na sequência você teve um mês de baixa? Já sentiram isso? Já aconteceu isso com vocês? Porque, gente, é fatal. Aqui na TEM, como o Matheus disse, a nossa própria empresa, ela tem essa característica. Inclusive, as pessoas acham assim, nossa, no final do ano, os clientes de vocês devem desaparecer. Nananina, não. A nossa maior época de entrada é fim do ano. Tá? Fica assim. A promessa do ano que vem vai ser melhor, né? Ano que vem vai ser melhor. Então, a agenda de um planejador financeiro costuma ser muito boa na época de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, depois do carnaval, o pessoal começa a sumir, março, ninguém quer ver.
Mas, assim, normalmente o boom, a agenda lota muito, a gente fica meio que com a agenda muito cheia no final de ano, por causa disso, desse preparo, dessa organização para o ano seguinte. Então, a gente se prepara para esse boom, mas logo na sequência a gente tem esse período depois do carnaval de março, onde começa a dar uma sumida, março, abril, e a gente tem lá para junho, sobe novamente, começa a subir um pouquinho novamente ali. Isso faz parte. Vocês, que são autônomos, o trabalho, o serviço de vocês ou o produto que vocês vendem, já aconteceu isso? Poxa, eu tive um mês maravilhoso no dia seguinte. Ah, que inferno, né? Parece que todo mundo desapareceu. Um mês tão bom e o outro ruim. Só comenta aí pra gente. Mas, Matheus, vamos falar de uma outra questão que a gente bateu bastante sobre a média, sobre essa questão de não entender o mês melhor como se fosse balizar por ele, mas também não entender que o pior também não é o fim do mundo, é só uma característica do negócio da pessoa. Então, eu queria saber ali o que a gente de repente poderia. Vamos trabalhar que o autônomo também, mais um ponto ali que o autônomo precisa trabalhar para poder trazer essa tranquilidade nos meses de baixa. O que você trouxe para a gente aí a mais? Bom, as coisas estão conectadas, né? Você disse, você usou o termo que o trabalhar com a média é o ponto zero. Então, basicamente, o resto é desdobramento disso. Se você não faz isso, como autônomo, como empresa, não tem como a gente trabalhar com nada. Aí, né, nesse caminho, talvez o nosso segundo grande ponto é justamente, né, usar esses meses extraordinários, porque eles acontecem, né, pode até ter algum sujeito aí, alguma área que não tem essa característica, mas acho muito improvável. Todo serviço ele tem, né, um grau de ciclicidade, todo mundo trabalha com produto, tem uma ciclicidade, tem aqueles gatilhos onde, né, as vendas sobem ou então faz a galera desaparecer. É você usar justamente esses meses extraordinários, né, e você sabendo o que eles são, para você, digamos que, botar a vida em dia. Então, você está com pendências, né? Existe, sei lá, gente, fornecedor atrasado, tem alguma conta que você deixou para trás, tem alguma pendência, tem que normalizar. Você, por exemplo, tem os teus gastos do próximo mês já separados, mês que vem eu vou ter que pagar o aluguel da sala, vou ter que pagar a conta de luz, vou ter que pagar minha secretária, papapá, já separa, porque mês que vem, se ele for um mês de baixa, né, e há alguma tendência de meses de muita alta serem seguidos de meses de muita baixa, você não é pego desprevenido, porque o valor já está ali separado. Ou seja, mesmo que a tua receita vá para o chinelo, as tuas obrigações estão cobertas. Pode ser aquele momento para você fazer a expansão que você estava pensando em fazer eu não sei, estava pensando em contratar uma secretária, por exemplo, eu estou 100% sozinho, vou botar a secretária para poder facilitar meu atendimento no consultório. Agregar esse profissional no momento de alta com esse caixa é uma boa. Ou então, eu vou investir em divulgação online, né? Contratar ali um sujeito que trabalha com tráfego pago, vou botar mais verba, né, nos ads, no Google, seja lá quem for. Esse pode ser um bom ponto. Acho que, em última instância, a gente pode resumir isso com usa o teu mês mais de bonança para reforçar teu caixa. Retém esse dinheiro. Ao invés de olhar, meu Deus, a minha renda normalmente é 10, esse mês entrou 60. Ao invés de você viver o mês da tua vida, separa. Teu padrão de vida não está em 10, você tem 50 de caixa. Que vai, se você administrar ele adequadamente, percebe, ele vai segurar vários meses de baixa seu. Então, se nos próximos 10 meses o teu faturamento cai pela metade, ao invés de 10 entra 5, tá tudo certo, porque você separou 50. Né? Acho que o nosso segundo desdobramento é muito disso. Uma vez que você entenda qual é a realidade do seu negócio, trazendo aí para o autônomo, né, qual é o seu padrão de vida, que é uma palavrinha muito mágica, você bate o tempo todo. Quanto que a Ângela, o Roberto, né, o Thiago precisam para poder passar o seu mês? Para poder pagar suas contas, poder manter a escola das crianças em dia, poder fazer o mercado, quanto é que precisa?
Então, quando vier esse extraordinário, gente, não torra, separa, separa. E antes de aumentar esse padrão de vida, vê se a sua média vai subir. Porque, às vezes, esse mês extraordinário ele pode ser um sinal de que teu negócio prosperou. Mas haja com parcimônia. Se você usa o primeiro mês de alta e já sobe o padrão, no primeiro retorno, na primeira vez que voltar a recuar, e não estou jogando praga, mas isso vai acontecer, é como funciona, você está desarmado, né? Você está descalço. Antes de você subir o padrão de vida, veja se a tua média realmente permite isso. Veja se os próximos meses vão continuar mais altos do que o normal para você poder dar esse passo. Exato, eu acho que o grande ponto também é que é a construção do padrão de vida. Esse padrão de vida, ele estando muito bem estabelecido, a pessoa, ela... Porque o que acontece é que às vezes é que eu digo, né? O problema não é o negócio, é a pessoa que está comendo, às vezes, o negócio dela, né? A pessoa está consumindo mais do que deveria ser retirado. Então, a questão de conhecer o padrão de vida é que o autônomo tem que entender que ele sim precisa ter um trava. Assim como um CLT, uma pessoa servidora pública que tem um salário regular ali batendo todos os meses, ela precisa viver com aquele valor, o autônomo ele precisa construir isso. Eu sei que no início, às vezes, é um pouquinho difícil, mas essa construção ela precisa acontecer. Porque senão é o que acontece que o Matheus falou ali, eu vou reforçar. Basicamente falando, você vai estar sempre flutuando o teu padrão de vida e subindo o teu padrão de vida toda vez que você tem um mês bom. E isso é o pior erro do autônomo. Tem muitos erros ali. Né? Ou então o pior, muito mais do que subindo, é o sanfona, né? Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Meu Deus, vou para o apartamento melhor. Ih, não consigo mais pagar, vou ter que recuar. Comecei a fazer um curso, a mensalidade não cabe mais. Você fica nessa de vai e volta, vai e volta. Exato, porque a pessoa ela não travou o padrão de vida dela, entendendo que ela precisa viver bem. Vou dar um exemplo aqui, com 5 mil. Digamos que o padrão de vida dela seja 5 mil. Se ela vive com 5 e o negócio dela está gerando 8 na média, e isso tem sido uma constante, uma média constante, com organização e planejamento, sim, você consegue ver isso, deveria conseguir ver qualquer autônomo teria de enxergar isso, então ela conseguiria, por exemplo, falar, não, ok, né, eu me acostumei, construí o meu padrão de vida, eu vivo com tranquilidade com esses 5, mas, poxa, na média eu tenho recebido 8. Poxa, será que com sustentabilidade financeira, eu tendo em vista, de repente, fazer uma expansão ali dos meus atendimentos ou do meu negócio, eu não consigo, de repente, subir o meu padrão de vida para 6? Olha isso, ela recebe para 6 e de repente esperar essa média melhorar e fazer já tem um dinheirinho ali guardado para de repente se acontecer um problema ela poder repor. Será que dá? Então ela vai fazer essa subida de padrão de vida com sustentabilidade. É como se ela se desse um aumento, porque o autônomo ele é o patrão dele mesmo. Então eu digo que ele costuma ser o pior patrão que ele já teve na vida, é ele mesmo. Porque... É o meme do Agostinho Carrara, né? Aquele meme do Agostinho Carrara. É o meme do Agostinho Carrara, porque costuma ser o pior patrão que ele já teve para ele mesmo, porque ele faz tudo que ele odiaria que fizessem com ele se ele tivesse a carteira assinada. E aí é muito estranho isso de que, novamente, precisa de organização, precisa de planejamento, a gente auxilia as pessoas nisso, mas a questão de travar o seu padrão de vida, ele é o que vai te permitir você, inclusive, sobreviver no momento de baixa. Porque, novamente, brincando aqui com o exemplo dos 8, que uma pessoa que fatura, em média, 8, vai ter mês em que vai acontecer de entrar 3. Pode acontecer. Só que vai ter mês que vai entrar 10. Vai ter mês que vai entrar 15. Vai ter mês que vai entrar 5. E isso acontece na vida de qualquer autônomo, de qualquer MEI, de qualquer empresário, seja você de advogado, psicólogo, enfermeiro, não, enfermeiro, pessoal cuidador de idoso, de pessoa que faz unha de gel, né? Seja qual for a tua área de atuação, se você é empresário, se você é microempreendedor, se você é empreendedor, se você é empresário, é autônomo, isso vai acontecer. E não é uma praga, é uma realidade.
Então, e o seu padrão de vida? Ele não pode ficar flutuando, porque justamente senão você entra no modo sobrevivência, né, Matheus? A pessoa começa justamente nos meses em que ela tem uma receita maior, se nos meses em que ela tem uma receita maior, ela não consegue reter o dinheiro com ela, não consegue viver tranquilo, ela está no modo sobrevivência. Porque ela não tem organização para nos meses de baixa se manter, e quando vem a alta, ao invés dela ficar tranquila, reter dinheiro, guardar e tudo mais, ela consome tudo de uma vez só. Ou porque está pagando coisas atrasadas por falta de organização, ou porque viveu a vida louca, né? Tipo, passa no cartão, depois eu pago quando vier a entrada mais ali. Então, ela também acaba gastando por merecimento. Nossa, eu preciso respirar, finalmente eu recebi bem. Então, a pessoa está rasgando dinheiro, porque está torrando dinheiro em coisas que não estão realizando o sonho dela, não está trazendo uma satisfação real. É só para poder apagar incêndio, é só momentâneo, é só aquele desejo, né? Falando em memes, aquele clássico, ai, que vontade de comer um docinho. Então você está só indo de vontade em vontade, desejo em desejo, e não está construindo nada. Exato. Faz sentido isso que a gente está falando ali? Vocês que são autônomos, aliás, né? Vocês que são autônomos, está fazendo sentido essa questão de entender que é essa ciclicidade, nem sei se existe a palavra, mas essa questão do cíclico, do baixo, alto e do padrão de vida, a trava que você precisa ter é fundamental. E essa trava tem a ver com a média também, que é o que o Matheus trouxe ali. Isso aqui é o que vai salvar o teu negócio. Se você tiver organização e entender isso, é o ponto, é o pilar que vai deixar o teu negócio independente de qual seja de pé. Então, Matheus... E vocês perceberam que a Luísa está fazendo publi, né? Você viu lá das unhas de gel, ela tá lá com as unhas de gel. Ué, cita o nome do santo aí. Quem foi o santo que fez isso aí, essas unhas de gel? Essa foi a G-Master. Eu não sei se ela entrou aí, que tem bastante gente na sala, mas foi a G-Master que faz a minha unha. E a gente fez uma consultoria ali de PJ e ela tá maravilhosa ali, né? Super entendeu questão de precificação, de questão de reserva também, de formar. Gi, ó, fazendo propaganda da sua unha, tá? É bom a gente faz propaganda, né? Então, o que acontece, Matheus? Eu acho que para a gente poder amarrar legal esse ponto aí, eu acho que a gente falou sobre essa questão de viver no modo sobrevivência, mas isso tem muito a ver com certos pontos que as pessoas ali acabam ignorando também na hora até de pensar o próprio negócio. As pessoas esquecem, por exemplo, de que do dinheiro que entra, ela tem que pagar impostos. Sim. Clássico, né? Eu fico, assim, eu quero arrancar os cabelos que eu não tenho quando eu faço a conversa inicial com alguém que é autônomo, que é empresário. Falar, não, porque eu tô com a minha DAS atrasada. Gente, por quê? Como? Essa é a primeira conta que você tem que pagar. É a primeira conta que você tem que pagar. Toma, sua DAS. Como é que você atrasa a DAS? Especialmente o pessoal da MEI, que é lá, sei lá, R$70, R$80 o negócio. Por que você está deixando isso acumular, gente? Então, as pessoas, na hora de que não tem organização, elas se enrolam. Primeira coisa, elas se enrolam com imposto. A segunda coisa que acaba acontecendo, ela não entender que tem outros custos envolvidos, além dos fixos, né? Que a gente, enfim, tem custos variáveis também da pessoa. Então, ela muitas vezes esquece de que mesmo no mês de alta e tudo mais, ela precisa separar dinheiro para os custos variáveis dela, para os custos fixos e variáveis, às vezes até um pouquinho mais à frente por causa dos meses de baixa. A pessoa esquece de que, especialmente quem é profissional autônomo, de que como ela vive nessa flutuação, ela, mais do que qualquer outra pessoa, precisa de uma reserva. Ela precisa separar de cada dinheirinho que chega nas suas mãos. Você precisa separar um valor. Porque assim, senão o seu dinheiro é de todo mundo, menos seu. Eu gosto dessa frase, de se você não guarda nada, nenhum dinheiro que passa da tua mão, daquilo que chega na sua mão, se você não consegue reter um pedacinho, esse dinheiro é de todo mundo, menos seu. Então essa prática também de formação de uma reserva, ela é fundamental para todo mundo, seja CLT, seja servidor público, mas para o autônomo ela é imprescindível. Porque esse pedacinho que é seu, que você precisa reter nas suas mãos, ele é o que vai te salvar naquele mês de baixa. Então, a questão também de organizar e fazer uma lista de pendências, que a gente sabe que às vezes a vida atropela. Então, a pessoa vai ter algumas pendências que ela quer resolver, ela não pode resolver tudo de uma vez. Tem que acalmar o coração. E ver o que tem que saber priorizar, né? De qual é a mais importante, qual que pode esperar.
Exato, eu faço isso muito com pessoas endividadas, que elas ficam desesperadas se debatendo que não resolver tudo. Não é assim. E o autônomo é muito estranho que às vezes ele está priorizando pagar coisas que não fazem sentido e está abrindo mão de pagar imposto. Sendo que o imposto, ficar abrindo mão, por exemplo, de pagamento de imposto, você pode simplesmente ter o teu negócio ali, a tua conta do negócio bloqueada, porque você está com o imposto atrasado. Ou seja, a tua fonte de receita acaba sendo bloqueada porque você não priorizou o pagamento de imposto, está priorizando outra coisa. Então, entra num ciclo muito perigoso. Então, essa questão de também se planejar para botar uma lista de prioridades, ela é fundamental para poder você saber o que vai primeiro. Não dá para fazer tudo de uma vez. Isso vale para investimento nos negócios também, tá? Os investimentos de negócio, tem muita gente que, eu vou comprar um negocinho aqui para minha sala, vou colocar não sei o quê, eu vou botar... Quando vê, fez uma sobreposição de muitos custos ali e no final não consegue sustentar. Porque acabou fazendo tudo de uma vez só, sem fazer a conta se isso cabe no orçamento. Então, planejar as melhorias, elas são importantíssimas no negócio. Uma ferramenta diferente, um curso que você vai fazer, alguma coisa na tua sala, na tua clínica que você vai colocar, no teu negócio ali. É legal, você tem que programar as melhorias, mas você não pode fazer todas elas de uma vez só, porque isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. E a questão também do próprio consumo pessoal, que é isso que a gente bateu aqui, padrão de vida. Consumo pessoal, você precisa ter um trava, porque senão faz parte do padrão de vida. Se você não travar o teu consumo pessoal, o teu padrão de vida, você vai consumir do teu negócio. E normalmente a maior causa de mortalidade de negócios, tá? Você que é autônomo, você que tem negócio, é você mesmo. Isso é estatístico. É falta de organização financeira da pessoa física, falta de trava, porque você quer... Novamente aqui, o teu negócio gera 5, você quer tirar 8. Não vai dar bom. A mesma coisa, seu negócio te paga 2, você quer tirar 3. Não vai dar bom. Quem vai quebrar o teu negócio é você, não é o seu negócio. Isso acontece também para quem 10 mil. Meu negócio gera 10, eu preciso de 11. Não, é você que está quebrando seu negócio. O problema não é o negócio, é você que não travou. Fez sentido isso, Matheus? Então, se a pessoa entender, né, que o autônomo, voltando aqui para Agostinho Carrara, ele é funcionário dele mesmo, de novo a lógica fica mais simples. Pensa no CLT ou no funcionário público, que é ainda mais absurdo isso. Não existe essa de, oi patrão, esse mês eu preciso de 3 mil reais a mais. Me arranja? Pensa o funcionário público até fazendo isso. Isso não existe. Só não existe. Então, a única saída para esse dinheiro extra é ou você tinha reserva ou você vai fazer dívida. Então, por que você trata teu negócio como esse cofre aberto que você pode pegar o que puder? Se o combinado é teu negócio te pagar 10, é 10. Mas eu preciso de 11. Dá teu jeito. Se organiza, revê esse padrão de vida, faz uma renda extra, vende um negócio em casa. Que a gente já falou muito disso em outros episódios, né? Mas voltando àquele ponto, tem que separar PF de PJ. Mesmo o autônomo. O autônomo tem que entender que o psicólogo, o consultório, mesmo se não for um CNPJ, ele é uma empresa. Então ele tem seus custos, tem tudo. E o que ele paga para o psicólogo, né, para o terapeuta, que é Agostinho Carrara, eu pagando pelo mesmo nesse caso, é um combinado. E esse combinado não tem como extrapolar. Mas eu preciso. E aí? Né? E eu com isso que o negócio deveria falar. Inclusive, trazendo aqui para TEM, a gente faz, né? A gente faz o que a gente fala, né? Que mais ou menos aqui, pensando em porcentagens. Na empresa, tá? A gente fez serviços, vendeu coisas, entrou um dinheiro. Tá? Do dinheiro que entra, primeira coisa que eu faço, todos os custos. Vou tirar imposto, vou tirar serviço, vou tirar tudo. Sobrou um dinheiro que é o lucro. Eu pego esse lucro e passo para o Matheus e para a Luísa? Não. 30%, aqui na TEM é 30%, e é religioso, isso não é negociável. 30% do lucro é caixa da minha empresa. Aí a empresa pagou 70% do lucro para o Matheus e para a Ana. Beleza. O que o Matheus faz com esse 70% que ele recebeu? Ele gasta tudo? Não. O Matheus, na pessoa física, dos 70% do lucro que ele recebeu, ele também atualmente, a gente está separando até menos do que a gente gostaria, mas estamos separando 20%.
Então, dos 100% de lucro, 30% ficou na empresa, 70% veio para mim, e dos 70% que veio para mim, 20% é investimento. Eu vivo com o resto que sobra. E é isso que o autônomo tem que fazer. Ah, mas você fala é fácil. Perfeito. Por isso que existe método, por isso que existe o profissional que te ajuda a fazer. Mas esse é o correto. Eu não estou falando aqui dos 30%, tá? Esse aqui tem uma empresa saudável, uma empresa madura. Mas você tem que começar com 5% que seja. Entrou R$ 100 na empresa de lucro. Lucro. 95 é seu, 5 é da empresa. Os 95 que você recebeu, R$ 5 você guarda e 90 tu gasta. É só assim que você constrói essa tranquilidade para quando vier o mês de baixa, a tua empresa conseguir cumprir com as obrigações dela, ou quando precisar de um gasto extraordinário, uma expansão, ela pode arcar. E quando acontecer a mesma coisa com você, tá tudo certo. Deu para entender o que eu falei, Luiz? Tu acha que Não, eu foi bom. filosofei? Eu acho que as pessoas acabam fica muito, quando fica muito número, as pessoas não entendem, mas elas acho que captaram que a questão da organização faz sentido, de que não é tudo que chega que vai para as nossas mãos, que disse tudo que chega, um pedaço é para poder pagar os custos, a outra parte é uma retenção que é feita na empresa de caixa, isso aqui é para poder pagar minhas contas do mês que vem, isso daqui é para a empresa, e isso daqui que vai ser distribuído, isso aqui que vai ser distribuído quando chega na nossa mão, um pedaço disso ele é guardado. E aí, isso daqui é o valor real que vem. Né? Eu fiz aqui essa brincadeira com os meus dedos, mas na prática é isso. Então, não é 100% que fica com a gente. Ele vai pingando, mas vai ficando nos locais corretos. Essa construção sendo feita desde o início é o que traz saúde financeira. Inclusive, deixa eu molhar o bico aqui. Eu queria falar duas coisinhas antes da gente ir para o último tópico ali, né, que a gente tem, que é o seguinte, pessoal, tem bastante psicólogo que eu vi entrando aqui, pessoal de TCC, pessoal da Psi, eu vejo entrando ali que eu vejo Psi, TCC, pessoal psicólogo, a gente tem um grupo específico para vocês, tá? Que depois, quando terminar a live aqui, comenta, a gente vai deixar essa live gravada, comenta ali, né, comenta um bracinho, comenta ali que você quer participar, um bracinho, pode ser aquele emoji do bracinho ali, e comenta que a gente passa para você o link nesse grupo. A gente está mandando toda semana o mapa mental das lives aqui, tá? Esse mapa mental, a gente já foram 4 lives, acho que foram 4 mapas, Matheus, ou 3. Essa é a 4ª live, na verdade. Então, a gente está mandando o mapa mental e eu vou dar um spoiler para o pessoal. A gente está montando uma ferramenta bem legal de precificação para mês que vem. Já dei spoiler, já deu um spoiler ali. Então, o pessoal da área de psicologia, né, depois comenta ali, né, a live vai ficar gravada, bota nos comentários lá da live gravada, que ali eu vou saber, eu mando para você entrar no grupo e poder pegar os materiais aqui que a gente tem enviado, tá? Mas eu acho que a explicação o pessoal conseguiu compreender bem, então fica ali o pessoal que eu vi ali, pessoal, psicologia, ó, pode chamar que a gente bota você lá no grupo e tem bastante ferramenta para vocês aí. Enfim, eu acho que vamos resumir esse pedaço que a gente passou, de que, na verdade, um mês bom, ele, na verdade, é o que sustenta muitas vezes esse mês de baixa, esse mês ruim. Então, você com organização, se você tem um mês bom e você tem consciência financeira e organização financeira, esse mês bom, ele obviamente te permite você ter uma retenção maior de dinheiro com você, porém, ele também é o que vai permitir você ter a tranquilidade naquele mês que é ruim. A pessoa com organização, ela sabe fazer isso, ela constrói essa tranquilidade. Inclusive, fica mais uma pergunta para o povo ali, né? Vocês já tiveram aí um mês bom e, né? De repente, no mês seguinte, falar, caramba, eu recebi um monte de dinheiro. Para onde ele foi? Já passaram por isso, pessoal? Clássico. Um clássico da vida esse, né? E não é só do autônomo não, né, Luísa? O pessoal, os CLTs de empresa grande, recebe os PLR. Ah, eu recebi 20 mil de PLR, sumiu. Recebi 80 mil de PLR, sumiu. Eu escuto isso sempre. Então, para onde foi parar o dinheiro? Alguém já passou por isso? Quem nunca, né? É o que eu falo. Quem nunca teve um momento de entrou um monte de dinheiro, maravilhoso, que dinheiro bom, e de repente no mês seguinte, nossa, como é que eu consegui gastar isso tudo? Consegue. Não, é muito fácil gastar tudo se você não tem a previsibilidade ali.
Então, Matheus, vamos ver aqui o que a gente tem mais um ponto para a gente poder finalizar. Vamos para o nosso Manda bloco bala. final. Pessoal, tem dúvida? Manda pra gente. A gente vai aproveitar esse bloco final aqui. Eu quero responder as dúvidas de vocês. Inclusive, teve uma pergunta. Pergunta não, mas teve mais de uma, teve duas ali, mas uma a gente já respondeu, que é de dúvida da questão de reserva ali, de como fazer essa retenção nos meses fazer essa segurança, a pessoa, como é que faz a distribuição? Você explicou ali fazendo essa retenção, mas tem mais uma dúvida que a gente quer responder. Eu quero saber o pessoal que está aqui se tem mais dúvida aí surgindo. Mas, Matheus, assim, resumindo, né? A gente tem, então, o autônomo precisa entender a média, foi o que você falou. O autônomo precisa ter um padrão de vida muito bem estabelecido para poder não ficar tirando a mais do que deveria. E a questão é que o mês bom não pode balizar, né, a vida dela inteira. E essa questão da formação da reserva, eu acho que é o grande ponto aqui. Eu não sei se você quer entrar e a gente já falar sobre qual é a importância de fazer essa reserva, porque ela protege tanto o lado pessoal quanto profissional do autônomo, da pessoa que é empresária ali. O que você acha da gente partir para uma reserva? O que houve aí? O que houve? Não, só para o meu capítulo no Adeogípedas, que é o nosso primeiro livro da trilogia, ele é 100% focado na parte de reserva. Tá? Então, se alguém quiser ver uma metodologia detalhada, dá uma catada, tá? O livro tem com a gente, o livro também tem nas livrarias. Adeogípedas, chama, né, que a gente pode passar o link da loja, ou se você quiser catar na Amazon tal, você também vai achar. Tá? Então, aqui eu detalho, eu quebro em detalhes essa metodologia ali num dos capítulos. Mas, bom, eu adiantei isso parcialmente, né? Acho que normalmente o segredo aí é entender que essa reserva ela precisa ter dois nomes. Tem que existir a reserva PJ, a reserva da empresa, porque a empresa precisa se manter nos meses de baixa. Se você é um psicólogo, por exemplo, um terapeuta, você possivelmente aluga uma sala. Você talvez tenha uma secretária. Você tem, não sei, os custos, talvez, dependendo do quão avançado, quão profissa você seja, a ferramenta que você paga assinatura para poder fazer o seu atendimento. A gente, inclusive, indica algumas dessas ferramentas. Você tem uma série de coisas que são gastos da PJ. Mesmo que você não esteja separadinho, e deveria estar, mas mesmo que não tiver, tem gasto que é da PJ. A tua sala não é um gasto da, sei lá, Fernanda psicóloga. Desculpa, da Fernanda pessoa física. É da Fernanda psicóloga. Então, esse gasto deveria ser pago antes da Fernanda psicóloga, né, ver a cor do dinheiro, que é da empresa. Só que, nos meses de baixa, como é que a Fernanda psicóloga, PJ, paga a sala dela se ela não tem reserva, não tem caixa, não tem nada e a conta vai continuar vindo? Ele entra uma bola de neve, né? Ela vai pegar uma dívida, ela vai, sei lá, atrasar essa coisa, essa sala, vai fazer um bem bolado, ela vai se enrolar. Então, é essencial que uma parcela do que entra na conta da PJ, ela seja uma reserva da PJ. E essa reserva não é a sua pessoal. Não pode ser, gente. Tem que ter uma grana maneiríssima na conta dela? Tem. Essa grana do Matheus é porque a empresa é minha e da Luísa. Mas eu mexo nessa grana? Não. Hipótese nenhuma. Nenhuma do Matheus, pessoa física. Porque ela não é minha. Ela é da empresa. Quem vai usar essa grana é a TEM, se ela quiser fazer uma expansão, se ela precisar fazer um gasto extraordinário, etc. Não é meu. É meu, mas não é meu. É meu porque eu sou dono da empresa, mas não é meu porque tem que ter a clareza. Isso é da empresa, não é meu. Eu adoraria ter aquela grana na minha conta da pessoa física? Adoraria, mas não é minha. Eu não posso encarar como minha. Então, a empresa tem que ter o seu caixa. E quando eu falo empresa, isso vale para o sujeito autônomo que trabalha sozinho. O famoso eu presa, o MEI, a brincadeira do Agostinho Carrara, eu sou meu chefe, eu sou meu patrão, eu sou meu funcionário, se eu mandar embora sou eu que pago, sou eu que... É isso. Você tem que ter essa separação. PJ e PF, falamos isso, sei lá, primeira, segunda live, não lembro, a gente falou isso bastante, tá? Ok.
E, inclusive, essa reserva é importante, né? Ela só pode ser pensada depois que você, do teu lado PJ, descontar todos os seus custos. Então, se você é terapeuta e você entrou, gente, vamos lá, 10 mil reais. Só que você tem R$ 1.000 de sala. Aí você tem mais, sei lá, 2 mil reais de imposto. Você tem mais R$ 1.000 de secretária. Sobrou 7. 7 é seu, pessoa física? Não. 7 é o lucro da empresa. Uma parte disso fica com ela. Aí, quando você se paga, né? Porque esse é o ponto, para você ter também uma vida saudável, para você poder construir patrimônio, para você poder planejar a aquisição de bens maiores sem ficar dependendo de situações, dívidas, etc., você tem que guardar dinheiro. Então, se entrou na tua conta 7, você não pode viver com 7. Você tem que construir um padrão de vida que seja baixo. Vamos trabalhar aqui só para tirar 1.000 para facilitar. É 6. E os outros 1.000? É tua reserva. Tanto para você construir, você ter a tua tranquilidade para emergências, que, de novo, é o que eu falo aqui no capítulo, tá? Ele é focado em reserva de tranquilidade, que alguns chamam de reserva de emergência. Eu gosto de chamar de reserva de tranquilidade aqui na Tem, eu e Luísa preferimos. Como também para você poder trocar de carro sem fazer um financiamento caríssimo. Você poder dar entrada ao teu imóvel. Você que é autônomo, pensar na tua aposentadoria. Porque você acha que o INSS que você paga vai cobrir em 100% isso? Não vai. Não vai. Então você tem que guardar dinheiro. É isso. Esse é o grande ponto. Então, entrou, os dedinhos que você fez, né? Entrou dinheiro, pagou as contas, deixou o caixa, recebeu isso, guardou isso, você vive com isso. Você tem que fazer esses 3 momentos do dinheiro que entra. Custo da empresa, momento 1, teus impostos, teu aluguel da empresa, quero dizer, né, da sala, tal, o caixa da empresa, o caixa da pessoa física, e aí você vive. Eu vou dar um exemplo, que eu acho que assim, esse exemplo, na verdade, foi uma associação indígena. As pessoas acham que esse exemplo foi muito bom. Eu fiz uma atividade em uma aldeia indígena, numa Tequá, né, na Guarani, e uma das atividades que a gente fez foi muito bacana, foi uma atividade porque eles vão montar uma associação. Ou seja, vão abrir um CNPJ para poder fazer a venda dos artesanatos, das artes dele, e também venda de serviços, né? De fazer trilhas, né? De guia turístico ali dentro da aldeia, levar nas cachoeiras, nos pontos turísticos. Então, eu fiz um grande exercício onde eu botei vários gastos possíveis, dentre eles havia retenção de reserva, né, como possibilidade, então era uma dinâmica, e eu falei assim, olha só, vamos supor que dentro da associação entrou 15 mil reais. Qual é a regra que a Ana deu? Você só não pode gastar mais do que 15. Então tem 15 mil e aqui tem vários gastos que podem acontecer, vocês vão escolher aqui. Então, nesses grupos, foi muito interessante, Matheus, e aqui isso vale, que eu estou falando de uma associação, isso vale para todos os negócios. Um grupo escolheu vários gastos e não botou nada na reserva, era 15 que tinha no caixa da associação, gastou-se 15, né, como se fosse, assumiu 15 mil de conta. O outro grupo tinha 15 mil também, botou de reserva, acho que botou 2 na reserva e gastou o restante ali, assumiu compromissos. E o outro grupo não quis usar reserva, mas deixou uma sobra de uns 5 ali flutuando na conta. Não gastou tudo. Ou seja, a gente tinha 3 cenários. Né? Que era uma reserva, só que a pessoa não sabia ali, né? O grupo não sabia. O que aconteceu nesse exemplo aqui? Isso vale para tocar CNPJ. A Ana fez essa brincadeira de propósito. Então, depois que todo mundo estava tudo organizado, bonitinho, eu peguei um papelzinho e coloquei assim, emergência de R$ 2.500. Então, nessa brincadeira que eu fiz, eu coloquei assim, uma manutenção necessária para uma embarcação, porque eles moram numa ilha. Eu falei, uma embarcação deu problema no motor, R$ 2.500 de manutenção, e entreguei um papelzinho para cada um. O que teve que acontecer nessa situação simulada que isso acontece na vida real? Meu Deus, R$ 2.500, da onde eu vou tirar isso? Essa é a pergunta, da onde eu vou tirar isso? Então, 3 cenários.
O primeiro cenário, a pessoa tinha assumido 15 e não tinha reserva. Então, ela teve que deixar, entre aspas, de pagar, né, certas pessoas, fazer certos Obrigações, pagamentos, né? para abrir R$ 2.500. Só que logo eu avisei para as pessoas, olha, quem tem reserva, quem tem dinheiro sobrando, pode usar esse valor para fazer esse pagamento. Então, esse primeiro grupo não tinha isso. Então, o primeiro grupo teve que fazer sacrifícios e deixar de pagar, abrir contas, atrasar contas para poder dar conta da emergência. O segundo grupo tinha colocado 2.000 na reserva, então, ou seja, ficou 500 só negativo. Então foi mais fácil remanejar uma conta de R$ 500 para poder fazer sobrar ali. E o terceiro grupo, que tinha sobra, só não tinha usado o nome de reserva, conseguiu pagar a emergência e logo entendeu que a reserva fazia sentido e guardou. E depois eu expliquei o que era a reserva, por que isso é importante, que a vida não acontece na linha reta, né, que eles todos deveriam ter reserva. E eles todos fizeram um espaço, olharam para os seus orçamentos das associações para poder abrir esse espaço para poder construir uma reserva. Porque, gente, isso é o que acontece nessa simulação que eu fiz de uma associação, é o que acontece na vida de qualquer empresário e de qualquer pessoa. Você pode ter emergência. Se você não tem dinheiro guardado, você faz o quê? Você se endivida. E aí, quebra. Quebra que eu digo financeiramente. Vai ficar com o nome restrição de crédito, ou você vai começar a culpar a tua empresa de que ela é o problema. Então, a reserva, isso que o Matheus trouxe ali, que é essa questão de ir fazendo as retiradas, e aí sim você viver com a realidade, ela é fundamental para você, que é empresário, que é CNPJ, você consiga sustentabilidade financeira. O que é sustentabilidade? Sustentar as suas operações e você conseguir viver com tranquilidade sem você acabar com o teu negócio, sem você acabar com a tua própria profissão, autônomo, né? Que aí depois vira culpa, o advogado culpa, dizendo que é o direito que não dá dinheiro, é o psicólogo falando que são os clientes que é muito difícil atuar autonomamente, aí a pessoa que faz a venda de, sei lá, bolo de pote vai culpar porque as pessoas não comem doce todo o mês inteiro, né? Então, assim, faz parte da vida. Você tem que entender essa flutuação e a reserva, ela te ajuda a manter o teu equilíbrio financeiro nesse momento. Matheus. Acho que talvez a gente possa resumir isso tudo com: não tente ser dublê de rico. Viva a realidade possível e só aumente o padrão de vida quando for possível. Quando realmente as suas receitas, a tua prosperidade permitir. Senão você só vai se afundar. Fora que tem aquele detalhe, né? Quando você dá o passo para cima, é muito dolorido dar o passo para trás. É muito dolorido. Por exemplo, a gente aqui, estamos morando num apartamento, né, grande, confortável e tal. Se eu tiver que voltar para morar num apartamento de 50 metros quadrados, eu vou sofrer. Vai ser dolorido. A gente vai fazer isso necessário? Vai, porque é a vida. Mas vai ser dolorido. Então, é muito mais sustentável você crescer passo a passo, tendo tranquilidade, pisando firme. Não, agora eu consigo agregar isso à minha vida, agora eu consigo realizar isso, agora eu consigo subir tal coisa, para você não precisar voltar para trás por causa de imprevistos, por causa de um período de baixa, tá? Porque aqui na empresa, se a gente tiver um ano inteiro de baixa, isso não mexe na gente. Se esse ano começar a se estender muito, aí temos que rever. Mas um ano ruim para a gente não afeta o negócio. E não faz nem cosquinha na pessoa física. Na pessoa física, eu fiz essa conta outro dia. A gente pode ficar uns 10 anos numa situação muito ruim, que não faz cosquinha na minha pessoa física. Eu não preciso mexer em nada na minha pessoa física. Organização. Guardar dinheiro. Construir patrimônio. É isso. E esse é o segredo que acho que eu brinco muito, né, que é sério, mas foi uma frase do maior investidor do mundo, é que ninguém gosta, né, de enriquecer devagar, mas é o jeito mais sustentável e certo, é você fazer a coisa da maneira certa. Então, mais do que você querer fazer muito rápido, você fazer por etapas, mas fazer de maneira sustentável é o que te traz a verdadeira tranquilidade financeira. Matheus, as lives já estamos com 1 hora ali.
Né? Essa Perfeito. live está maravilhosa. Pessoal que chegou até aqui com a gente, nós temos um grupo voltado para terapeutas e psicólogos que a gente manda o mapa mental e o resumo aqui das lives. Inclusive, como eu dei o spoiler, eu estou preparando uma ferramenta de precificação de serviços da sessão de clínica. Então, se você quer entrar, quer participar, eu vou acabar aqui, já vou deixar gravado, é só comentar ali que você tem interesse, que eu vou te mandar. É um grupo que é um grupo de aviso, onde a gente manda os materiais exclusivos Isso. para vocês. Então, tá bem bacana. Então, você que é psicólogo, né? É só dar um oi. Acabou a live aqui, eu vou deixar gravado. Comenta ali com um bracinho forte, ou Ana, eu quero, assim que a gente já manda para você o link do grupo, porque a gente vai mandar o material, mapa mental amanhã e outras ferramentas bem bacanas que a gente está preparando para você aí que quer aprender a precificar, a tua clínica e fazer tudo certinho. Matheus, Só entre parênteses, Lu, que assim, na prática, qualquer autônomo vai se beneficiar, né? É mais pensado o terapeuta ou psicólogo, mas qualquer profissional da saúde, eu vou dizer que qualquer autônomo, ele vai se beneficiar dessas ferramentas. com Tá bom? certeza, com certeza. Todos são bem-vindos. As ferramentas que a gente vai mandar lá no grupo são gratuitas. A gente está fazendo isso para ajudar vocês. Acima de tudo, inclusive as lives aqui estão maravilhosas. Vale a pena vocês assistirem. Inclusive tivemos outros profissionais aqui falando sobre dicas importantes de como você trabalhar. Mas, Matheus, só antes da gente encerrar, teve uma dúvida ali. E para a gente acabar, que na verdade falava a respeito sobre como ganhar mais. Ou seja, a pessoa no mês de baixa, ela está pensando na questão de receita, que foi uma das dúvidas que surgiu na caixinha de dúvidas ali. Né? Então, eu vou dar a minha opinião rapidinho, mas eu queria que você desse a sua. Então, o que acontece, Riqueza, para você aí que está pensando no ganhar mais? Eu não sei qual é a característica do teu negócio, tá? Pensando em serviço, que é a nossa grande especialidade aqui na TEM, é a pessoa que trabalha com prestação de serviço. Pensando em serviço, mais do que você pensar em ganhar mais, é você pensar em vender mais vezes para a mesma pessoa, ou seja, você reter o cliente. Então, eu diria que o grande segredo da pessoa que trabalha com atendimentos, com prestação de serviço, é você fazer com que este cliente volte mais vezes, através de pacotes, tá? Pacotes de serviço traz uma tranquilidade financeira enorme para as pessoas que trabalham na prestação de serviço. Então, uma coisa é você ficar vendendo sessões avulsas ou prestações avulsas. Mas a outra coisa é você fazer um pacote, que inclusive isso pode te trazer uma tranquilidade no período de baixa. No sentido, em que sentido? No sentido de que, poxa, os meus clientes costumam sair em janeiro, né? Meio que desaparecer. Mas se de repente você faz, né, para poder segurar esse cliente, um contrato, uma prestação de serviço, de que se ela fizer o fechamento de contrato e um pagamento antecipado de uma parte, como se fosse um pedaço do teu contrato, para poder garantir a vaga dela para quando voltar, isso pode ajudar bastante nessa tranquilidade. Não é que você está vendendo a mais, você está vendendo mais vezes para a mesma pessoa e garantindo que aquele cliente ele retorne para você. É a fidelização e para você é bom e para o cliente também. Então eu diria, essa Riqueza que perguntou sobre essa questão de ganhar mais, de como ganhar mais, eu não conheço o negócio dela, não sei qual é a característica, mas para serviço o que eu diria o segredo é você formatar pacotes para você conseguir ter previsibilidade e tranquilidade, que você vai entender de que os meses de baixa, essa previsibilidade vai te ajudar a segurar esse momento. Para o cliente é bom e para você é bom. Luísa, assim, numa live, né, fora de uma consultoria, não tem como responder essa pergunta para essa pessoa. Qualquer pessoa que diga que tem a fórmula para você vender mais, tá te enganando, porque não é assim que funciona a vida. Eu vou fazer, já que você falou o grosso que eu falaria, eu vou começar fazendo um contraponto, tá? E talvez respondendo o que a Riqueza não quer ouvir, é de que você está olhando para o errado. Você tem que viver com o que entra. Tá? Se você não está conseguindo passar o teu mês com a tua receita normal, você está tentando ser do B de rico. Aquilo que a gente falou que é o que vai te afundar. Você precisa que o seu padrão de vida ele caiba nos seus meses normais. Você precisa disso. E você precisa que caiba depois que a empresa guarda dinheiro e depois que você guarda dinheiro. Os dedinhos. Vendeu, empresa guardou, empresa te pagou, você guardou, você viveu. Então,
O que provavelmente você está precisando é de organização e planejamento para conseguir viver dentro do que é a tua realidade. Agora, aumentar a receita, todo mundo quer. O segredo para fazer isso é você fazer um marketing efetivamente mais eficiente. Ver quais são as formas que você consegue fazer para poder alcançar mais clientes. Só que aí estamos basicamente falando em trabalhar mais, né? Trabalhando mais, você, que nem o psicólogo, a gente falou isso várias vezes, que ele para aumentar a receita, ele agrega mais 20, 30 clientes. E está perdendo qualidade de vida, está perdendo qualidade de atendimento, está ficando cada vez mais escravo, né? Cada vez mais dependente dessa agenda lotada e está num ciclo muito perigoso. Então, acho que o ponto, né, dependendo do teu negócio, é o que a Luísa falou. Sem você botar mais horas de trabalho, você alcançar mais clientes, tem negócios que é mais fácil escalar, né? Se você vende produtos online, é muito mais fácil, né, você escalar, você vender para mais pessoas do que você trabalha com serviço, porque a tua agenda é limitada. Mas o fidelizar o cliente para serviço é o segredo. Você ter uma esteira de produtos, de serviço que faça sentido, né? Um serviço de entrada onde a pessoa te conhece, onde a pessoa pega confiança, depois um serviço onde ela resolve um problema mais complexo e, de preferência, terminando num serviço que você vai ter recorrência. Aqui na TEM a gente trabalha especialmente com dois grandes momentos. Há um momento inicial do serviço que ele é intenso, vamos resolver o grosso, e depois, necessariamente, uma etapa 2, eu nunca começo com isso, a pessoa entra numa recorrência. Matheus, eu quero te pagar uma sessão avulsa. Não existe. Eu deixo de ganhar dinheiro com isso? Deixo. Porque vira e mexe tem gente que fala, mas quanto é que custa uma sessão tua? Não custa, porque eu não vendo. Eu não faço uma sessão avulsa. Luísa não faz uma sessão avulsa. Nós temos serviços, pacotes de serviços, até porque a gente precisa da tranquilidade que vai entregar resultado. Porque o resultado faz o cliente me indicar para outras pessoas. O grosso da nossa captação hoje é cliente indicando cliente. Então, recorrência. Se o teu tipo de negócio, o tipo de serviço permite, pensa em pacote. Pensando nos terapeutas, ao invés de fazer sessão a sessão, faz pacote de 3 meses. Até porque psicólogo, 1, 2 sessões vai resolver teu cliente, psicólogo. Então, adianta ela fazer uma sessão com você e depois desaparecer? Tenta trabalhar com pacote. Qual é o mínimo que você considerar? E se eu tiver menos de 3 conversas, 3 sessões com essa pessoa, com certeza a gente não vai conseguir avançar. Então coloca aqui o teu pacote mínimo 3 sessões. Né? Tenta criar pacotes de recorrência. Isso faz você ter uma previsibilidade. Ou pelo menos no começo dela. E aí a gente já vai encerrando, mas para o produto, uma dica: trabalhar a percepção do teu cliente. Muitas vezes uma embalagem, tá? Ou uma pequena mudança no teu produto, às vezes você consegue faturar mais. Só um exemplo, você vende morangos. Se você molha esse morango no chocolate, você tem um custo a mais, mas a percepção de valor muda. Se você coloca esse morango de chocolate e você vende isso numa determinada época como uma maneira de você subir temporariamente, sei lá, na época de Páscoa, isso faz com que você tenha uma receita a mais agregando. É que nem o pessoal que vende chocolate faz cestinha. É a mesma coisa, é uma maneira de subir também a tua receita, você agregando mais valor através de uma nova percepção em cima do produto. Mas isso é papo para outra história. Riqueza, Matheus, eu quero agradecer a tua presença aqui. A gente falou sobre essa live, ela especialmente falou de pontos, né, importantíssimos sobre a questão de formação de reserva, padrão de vida, sobre a importância da média, sobre como que você, autônomo, faz para poder, mesmo nos meses de baixa, você ter essa sustentabilidade financeira. Essa live aqui, Matheus, então, né, queria agradecer, ela vai ficar gravada aqui para você. Então, o pessoal que está assistindo ali, chegou na metade, assiste, eu já vou terminar aqui, já vou deixar gravada. E se você aí comentar lá com um bracinho forte, lá, ou quero, Ana, a gente passa para você o link do grupo, que é uma linha de transmissão onde a gente vai mandar os materiais, tá mandando lá o resumo, o mapa mental das lives, bem bacana, o mapa mental bem bonitão, e também outros materiais que ao longo do próximo mês também a gente vai estar trabalhando, que depois eu vou anunciar o que vem para o mês que vem. Esse mês ainda não vou revelar não, né, Matheus? Vai ficar para surpresa do próximo mês. Matheus, se despede aí do pessoal, então, últimas palavras, para a gente poder ir lá, que tá todo mundo com fome.
Maravilha, gente. Então foi um prazer. Espero ter podido contribuir com você para você ter uma visão melhor de como lidar com esses meses de baixa. E, bom, espero poder ver o máximo número de vocês aqui do outro lado, dentro do grupo, para a gente poder conversar um pouco mais de perto. Forte beijo. Um forte beijo para vocês. Nos vemos então no grupo com as ferramentas ali, né? E os materiais exclusivos que a TEM está preparando especialmente com muito carinho para os nossos autônomos ali. Um grande beijo e até! Tchau!